Bom dia, meus amados. Aqui nós estamos com mais um dia de exposição bíblica. Eu sou o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 35, 36 e 37 do livro de Ezequiel. No capítulo 35, nós ainda estamos naquela sequência de profecia contra nações que fizeram mal para Israel. E aqui a profecia vai contra os montes, contra o Monte Seir. O Monte Seir era o lugar da habitação dos Edomitas. Se você lembra do livro de Êxodo, quando o povo de Israel está chegando na Terra Prometida, Deus instrui Moisés a oferecer pagamento por tudo que o povo de Israel usasse e desfrutasse da terra enquanto estivesse ali. E eles não permitiram, ainda vieram contra Israel. Então, aqui o Senhor levanta uma palavra contra eles que tornariam eles um entulho, que já que eles gostam de sangue, Deus os castigaria com sangue, com derramamento de sangue. Então, mais uma profecia contra as nações que tripudiaram de Israel quando Israel estava caído. Quando nós entramos no capítulo 36, aqui eu fico imaginando o profeta Alegria. Porque imagina, né? Você é levantado para profetizar contra uma nação, contra a sua própria nação. Então nós vimos aqui que nós temos alguns capítulos nas quais as profecias são direcionadas para as nações inimigas e nações que sorriram, que ficaram satisfeitos com a queda de Israel. Mas a maioria dos textos são escritos contra a própria nação de Israel e aqui direcionado quase que exclusivamente a Judá, o povo do qual o próprio profeta faz parte. Então imagina você levantado para dizer, ó, vocês vão sofrer, vai ser invadido. Tem aqui um misto de sentimento, tanto que quando Deus quis mostrar a respeito de sentimento, que a mulher de Ezequiel morre e Deus pede para que ele não chore, não sofra, não pranteie, e depois isso era um sinal para Israel que também não poderia prantear o sofrimento do seu próprio povo. Ali tem um misto de sofrimento do profeta, tendo que profetizar contra uma nação da qual ele mesmo fazia parte. Mas quando chega no 36, a profecia começa a gerar muita esperança, porque Deus está dizendo assim, ó, vou trazer vocês de volta para a terra. Enquanto ele estava dizendo para o Monte Seir que ele ia arrasar, para os montes de Israel, ele estava dizendo, olha, vai voltar a nascer, vai voltar a florescer, vai voltar a produzir. Eu vou trabalhar efetivamente para que a terra seja cheia de pessoas novamente. Eles vão viver na sua terra, eles vão viver no seu lugar, eles vão voltar para casa. E aí, depois, lá no 16, ele vai dizendo que esse povo que vivia na terra, que é o povo de Israel, ele contaminou a terra com uma maneira de viver. E aí, no verso 22, ele traz uma coisa interessante. Diz assim, ó, por isso diga a Israel, mensagem do Eterno, o Senhor, não faço isso por vocês, Israel. Faço por mim, para salvar minha reputação. Estou lendo na versão parafraseada da mensagem. Meu santo nome, em que vocês deturparem todas as nações que estiveram. Vou pôr meu grande e santo nome em evidência, o nome que tanto foi difamado, o nome que vocês desacreditaram em todos os lugares por onde passaram. Então as nações perceberão quem realmente sou, que eu sou o Eterno quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês, para que eles a possam ver com seus próprios olhos. E aí ele vem lá, continuando dizendo, ele fala assim, verso 24: Pois aqui está o que vou fazer. Vou buscar vocês em todas as nações e trazê-los de todos os lugares de volta da sua terra. Derramarei água pura sobre vocês, os esfregarei até que estejam limpos. Darei a vocês um coração novo, porei em vocês um novo espírito. Renovarei o coração de pedra que o tem, e trocarei para um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Porei meu espírito em vocês e farei que vocês procedam de maneira que desejo e vivam segundo os meus mandamentos. E mais uma vez viverão na terra em que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui nós sabemos que essa profecia ela é muito mais abrangente do que simplesmente o povo voltar para a terra. Está falando da vinda do Senhor Jesus, fala do Espírito vivendo neles. Então, aqui é uma profecia que só Jesus pôde cumprir na vida deles. Mas deixa eu fazer aqui chamar a atenção de vocês para um detalhe. Deus está dizendo, eu vou colocar vocês de volta na terra, vou voltar a florescer a terra, vocês vão voltar a produzir, vão voltar a ter filhos, vão encher a terra. E ele diz uma coisa bem clara, mas isso não é por causa do mérito de vocês. É por amor ao meu próprio nome. A gente vê em frases em caminhão, e Deus é fiel, e isso é verdade, o nosso Deus é fiel.
Mas aqui Deus está deixando claro no que está direcionada a palavra dele. A fidelidade dele é com a verdade. A fidelidade de Deus está com sua própria palavra. Porque nós temos um conceito errado de fidelidade. Ah, Deus é fiel a mim. E quando nós falamos que Deus é fiel a mim, normalmente nós temos o conceito de lealdade. Como se Deus ele tivesse obrigação de fazer uma coisa por nós se nós estivermos contra a palavra dele. Então Deus é fiel à sua própria palavra. Se você estiver nos seus erros, nos seus pecados, e a palavra dele diz que você precisa ser castigado, ele será fiel, fiel à palavra dele. E isso resultará a você castigo. Se a palavra dele diz que eles voltariam e que Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, Jacó, aqui Deus está sendo fiel à sua própria aliança, corrigindo eles quando necessário, mas também não os deixando ser destruído totalmente. Muitas profecias contra algumas nações, das nações diziam: vocês nunca voltarão a existir. Eu vou bani-los da face da terra. Mas com Israel, por conta da promessa que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó, ele está sendo fiel e os trazendo de volta. No capítulo 37, nós chegamos numa parte muito conhecida do livro de Ezequiel, que vai falar sobre o vale de ossos secos, onde Deus leva Ezequiel uma visão aonde ele vê um vale cheio de ossos secos, sequíssimos, assim, já tinha passado daquele estado onde eles ainda tem um formato, estavam todos misturados os ossos, e Deus faz uma pergunta a Ezequiel: podem esses ossos voltarem a viver? E a pergunta de Deus tem uma resposta implícita, que é não, não tem como, naturalmente não. Mas o profeta não responde não, ele diz assim: tu sabes, Senhor. E ele diz: então profetiza aos ossos. E ele profetizou aos ossos para que eles voltassem a se unir. E houve um grande barulho, os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso, e foram cobertos por tendões, por músculos, e depois cobertos por pele. E o profeta diz: olhe e vê que eles têm um corpo, eles já estão estruturados, mas não têm vida. Então Deus diz a ele: profetiza aos ventos para que sopre o fôlego de vida. E ele vem os ventos e eles voltam a viver. E aquele monte de ossos, das quais não tinha nenhuma esperança, voltam a ter vida e se tornam um exército numeroso. E Deus diz: isso é a nação de Israel. E essa é uma mensagem de esperança, dizendo que Deus ele pode levá-los a nos levar ao mais profundo abismo, nos corrigir de maneira mais rigorosa que nós podemos imaginar. Mas se Deus está no controle, como ele sempre está, nunca existe um estado a qual ele não possa reverter. Por isso Deus não se preocupa em castigar Israel de uma maneira que para nós era desesperador. O tempo que demorou tanto para ser construído, destruído. Uma cidade que demorou tanto tempo para ser conquistada, perdida. Muros que demoraram tanto tempo para serem edificados, derrubados. E para nós parece, meu Deus, demorou tantos anos. E para Deus não tem problema algum, porque ainda que não tem esperança aos olhos humanos, ainda que os ossos sejam sequíssimos, com uma palavra dele, os ossos podem voltar a se unir, juntar-se aos seus tendões e voltar a ter vida. Era uma profecia de esperança, por isso que eu disse que o profeta nessa sessão deve ter mudado o rosto. Nós pudéssemos ver, tivesse filmado o profeta escrevendo sua profecia ou falando, nós perceberíamos com certeza aquele sorrisinho no canto da boca dele, dizendo: agora essa profecia está me deixando feliz, porque Deus ele nos arrasou, mas não nos abandonou. E aí, a partir do verso 15, ele traz uma outra profecia que agora envolve Israel. Porque ele pega em duas madeiras, cada madeira representando, uma representando Judá e outra representando Israel. E ele manda unir essas madeiras. E quando o povo perguntou o que significa isso, ele está dizendo que ele voltaria a fazer dos dois povos. Lembra que os dois povos se separaram logo depois da morte de Salomão, se tornaram dois reinos, inclusive um reino, o reino norte, que é o reino de Israel, foi levado para o exílio primeiro, e depois Judá. E nós já vimos aqui parábolas que tratavam elas como duas filhas da mesma mãe, como duas prostitutas, e chamando Judá da filha, o povo de Israel como uma prostituta mais velha, a filha que se prostituiu primeiro, que deu mau exemplo. E quando a gente olha para isso, nós estamos vendo um Deus dizendo: eles são duas, mas vão se tornar um só povo novamente, guiados por um só pastor. E aqui de novo ele vai citar que Davi será o seu pastor, e aqui referindo de novo ao reinado messiânico e apontando para Jesus novamente. Nós estamos de novo ainda lendo o livro de Ezequiel e vendo uma sessão de muitas profecias de castigo, mas que todas elas demonstram o profundo amor de Deus, a profunda alegria de Deus em restaurar Israel. Então, que esses textos nos mostrem o quanto é importante ser guiado por Deus, o Deus que corrige,
o Deus que disciplina, mas o Deus que ama e que não há nenhum impossível para ele. Talvez você esteja vivendo hoje em uma circunstância da qual você considera irremediável. Talvez você fale, olha, para muita gente tem jeito, para mim não tem mais. Eu quero dizer para você que ainda que sua vida tenha chegado a ser semelhante a um vale de ossos secos, ou seja, passou muito tempo do que há muitos anos atrás teve vida, mas hoje não tem mais. Quero dizer para você que para Deus isso não é um empecilho para fazer você voltar a viver. Então que você possa confiar no Senhor e que nessa manhã a sua esperança seja renovada, que você tenha um lindo dia.